Mataram a minha irmã com 14 anos, grávida de 4 meses, e quem matou ela foi o próprio marido dela, de 22 anos. Na época, naquela cidade onde que a gente morava, tudo se abafava, tudo se comprava, tudo era pago, inclusive o silêncio dos policiais daquela região. Parece que pelo combinado, nós ficamos sabendo que foi dada uma vaca para que o policial, e ninguém atestasse que o óbito dela, na verdade, foi causado pelo próprio marido dela. Falando isso porque eu estou nesse momento amamentando minha filha, e eu acabei de ver a notícia da Alicia, que com 11 anos foi violentada com pancadas pelos coleguinhas da escola, e ela morreu agora dia 7 de setembro, infelizmente. Foi espancada dentro da escola. Também aqui na minha cidade, uma moça que morava aqui, que ficava aqui perto da gente aqui, que ela tinha uma amizade muito grande com a minha vizinha, ela foi levada vários tiros, alvejada várias vezes num negócio de pesca, pelo ex-marido dela. Também nós temos visto várias agressões. Nós vimos a agressão daquele homem que esmurrou a cara daquela mulher. Essas agressões às mulheres, vocês ficam aí achando que tá normal as mulheres sendo espancadas, sendo atropeladas, sendo mortas, sendo esfaqueadas. Vocês acham isso normal, gente? Vocês estão achando que isso tá ficando normal? Eu quero. O que isso tem a ver com o seu assunto? Que o seu assunto é político? Tem tudo a ver. Isso é política também. É política social. O que as mães que estão educando esses homens, esses meninos, o que elas estão fazendo? Por que elas estão criando homens bárbaros em pleno século? Nesse século, se fosse na época das cavernas, um homem esmurrar uma mulher sem conhecimento, sem entendimento, sabe? E agora a gente vê agora nesse século isso acontecer e as pessoas estão achando que tá normal. Olha, esse ano tanto de feminicídio que tem acontecido por qualquer motivo ou por motivo nenhum, as mulheres estão sendo mortas. Quem são as mães destes homens bárbaros que estão matando mulheres? O que essas mães deram de educação? Por que essas mães não estão educando esses filhos direito? O que essas mães deixaram os pais ensinar para os seus filhos? A gente sabe como que é criado o machismo no nosso país. Nós sabemos que as mulheres inteligentes do nosso país, elas eram queimadas na fogueira como bruxas. Se elas tinham conhecimento, elas eram queimadas na fogueira. E hoje a Igreja Católica escancara lá uma homenagem a Joana d'Arc, mas foi apenas uma entre muitas que foram queimadas vivas na fogueira porque eram mulheres inteligentes. Nós temos a maior religião do nosso país, fala em Coríntios, no Novo Testamento, uma carta de Paulo a Éfeso, que as mulheres estejam caladas, que se tiverem alguma dúvida que perguntem aos seus esposos, as mulheres sejam submissas. Então, entranhado em tudo isso que nós temos de conhecimento, todo esse machismo, quando uma menina tem que ser criada como uma donzela intocável e o menino, a partir de 5, 6 anos, eu já vi pai incentivar o moleque a ver pornografia para que o moleque não fosse gay. Ele ficava. E isso ocasiona problemas para dentro da família. Isso ocasiona problemas quando você cria um menino e uma menina, você deixa o seu menino bater na menina. Isso é errado, por quê? Porque ele entende que se ele pode bater na irmã dele, tanto faz, ele vai bater na mulher dele também. Se ele dá um tapa na cara da mãe dele, a mãe dele ri, tá tudo bem. Se o pai dele incentiva ele com pornografia e de qualquer maneira tá tudo bem. Entende? A criança não tem capacidade para entender essas coisas. Essas coisas que os homens estão agindo dessa maneira tem muito a ver com a educação que você está dando para o seu filho em casa. Outra parcela de culpa vai para o governo. Tudo que um adolescente faz não é considerado. Um adolescente faz crimes hediondos, comete crimes e não é considerado pela lei. Não acontece nada com eles. Vem um adulto e coloca a culpa no de menor, ou vai lá, leva o de menor para um caminho, o crime organizado utiliza dessas leis do nosso país, utiliza para usar os de menores para cometerem crimes.
Alguma coisa tem que mudar nesse país. Uma mãe não pode corrigir um filho, um pai não pode corrigir um filho. O conselho tutelar vem e quer tomar se você corrigir seu filho da maneira que você queira. Só que as crianças que estão lá na rua sendo usadas, as crianças que estão sendo, que estão problema, estão na Cracolândia, essas crianças aí você não está vendo o conselho tutelar aí atrás. Agora, se você colocar o seu filho para te ajudar numa mecânica que você tem, numa lava-jato ou numa lanchonetezinha, aí o conselho tutelar vem para tomar. Isso aí já é um outro problema que tem a ver com o governo. As coisas têm que mudar no nosso país. Agora, as mulheres sendo assassinadas o tempo inteiro, a cada minuto do dia tem uma mulher sendo morta, isso não está certo. A gente não pode concordar com isso. Nós temos que mudar as coisas. E tem que começar pela educação da mãe com seu filho dentro de casa. Nós temos que partir e pedir para que o governo faça leis que ajudem, criem institutos. Nós temos que, de alguma maneira, pesquisar, buscar com pessoas inteligentes uma solução para todo esse problema. Eu crio as minhas filhas com medo do que possa acontecer na sociedade o tempo inteiro. Dentro de casa, na minha família, aconteceram muitos casos de pedofilia. Isso acontece porque o homem, ele cresce com a educação, com aquele instinto, sem ser guiado. E às vezes o próprio pai dentro de casa toma a filha dessa maneira. Isso acontece o tempo inteiro no Brasil, a cada minuto, e as pessoas não estão se importando com isso. Elas querem saber de futebol, de Copa, querem saber que seu presidente seja o bambambam, mas não, gente. Tem a ver com nós, política é sobre nós, é sobre mudar as coisas nesse país. Entende? Vamos mudar as coisas nesse país. Você acha que não tem a ver com a educação que as mães estão dando para os homens, para os filhinhos que estão crescendo? Você acha que não tem a ver com o governo, com a desvantagem do governo também? Você acha que não há possibilidade de mudar? Você acha que está tudo bem? As mulheres estão sendo massacradas, mortas o tempo inteiro, a toda hora você vê um crime acontecendo. Agora, uma criança dentro de uma escola, onde tem uma criança de 11 anos, elas irem lá e matar a coleguinha da escola, você acha que não tem nada errado com isso? Isso é um terror, isso é pavoroso, pavoroso. Nós temos sim que descobrir um meio, um caminho para que se resolva isso. Se você tiver alguma ideia, algum comentário, comenta aí, fala com a gente, comenta, vamos nos conversando.